Olá, mais uma quinta-feira. Hoje, o nosso encontro, centésimo, 57º encontro. E estamos aqui com uma convidada muito, mas muito especial, a Selma Coelho. Que alegria! Foi um prazer assim enorme quando conseguimos o contato e ela aceitou de pronto para estar conosco nessa noite. Então, o coração da gente já fica muito feliz, né, gente? E vamos começar fazendo a nossa prece, pedindo ao amigo Chicarinho que faça para nós. Pode ser, Chicarinho? Claro, para mim é uma satisfação muito grande, principalmente com esse grupo tão maravilhoso, tão importante para todos nós, né? Eu convido a todos a elevar os nossos pensamentos aos céus, buscar mais uma vez a figura de Jesus, tão importante, tão luminosa para todos nós, que toca os nossos corações, abre as nossas mentes e nos faz pensar nos seus ensinamentos, na nova revelação que traz o Espiritismo até nós, nos trazendo a razão, nos trazendo os motivos pelos quais estamos aqui. E o nosso propósito, como o Evangelho de Jesus, é o progresso. E nós buscamos, através desses encontros que aqui fazemos, onde temos a oportunidade, não só de estudar, mas de ouvir as pessoas, de sentir os seus sentimentos, de compartilhar as emoções e de estarmos juntos, criando esse caminho tão importante, esse caminho que nos conduz ao progresso. Por isso, Jesus sempre nos coloca, ele é o caminho, a verdade e vida. E é esse caminho que nós queremos seguir, principalmente na noite de hoje, onde teremos a nossa querida companheira Juscelma, que vem tão gentilmente atender o nosso pedido e nos falar da importância do que é a vida, do que é estar pronto para tudo que a vida nos propõe. E assim eu peço, Senhor, que nos abençoe, que nos ilumine e que faça de nós instrumento da sua paz, hoje, agora e para todos sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Selma, então, muito obrigada mais uma vez, viu, pela oportunidade de estar conosco. E ela vem falar sobre a educação da mente. Ô, Rosana, eu esqueci de lhe perguntar quanto tempo, filha, para que eu não fuja da disciplina do grupo. De 50 a 1 hora, sendo que se você for abrir o microfone para a gente conversar, for interativo, aí fala de 30, 40 minutos, fica a seu critério. Bom? Sim, então vamos abrir sim a oportunidade. Oh, mas isso é tão gostoso. Tá, isso. Então a gente fala mais ou menos até as 22 e depois abre para... Uma roda de conversa, né? Ai, que delícia, gente. Bom, obrigada, Gisele. Tá. Então, gente, para mim é uma alegria estar aqui, eu digo sempre, para conversar, porque a gente não vem com aquela postura de vir dar aula a respeito do assunto. A gente está aprendendo a cada dia, pelas experiências, pelas dificuldades, a gente vai aprendendo a importância de estarmos mais asserenados em relação às coisas que vão correndo ao nosso lado, ou em torno de nós. Muitas vezes nós buscamos, de alguma forma, a felicidade. Se fala muito em felicidade, e nós espíritas entendemos que a felicidade... Então, a felicidade, ela começa no pensamento. Na medida que nós vamos nos organizando mentalmente e vamos educando
o nosso pensamento, desculpem, a nossa mente, essa autoeducação é como se fosse a abertura de portas que vão se abrindo e vão renovando as nossas possibilidades de viver, de experimentar. Estão conseguindo ouvir agora, gente? Tá bem? Estamos sim. Tá. Então, o que nós chamamos de autoeducação da mente, ela vai ser um reflexo do que nós vamos aprendendo, principalmente através do Evangelho de Jesus. Mas não é aprender a teoria e colocar em prática de uma maneira automatizada. Colocar em prática o Evangelho é nós buscarmos adequar o nosso comportamento sem pieguismo, sem rituais, nós irmos mudando a nossa maneira de ser a partir do exemplo ou dos exemplos que Jesus deixa para nós. Nós poderíamos, por exemplo, considerar as boas maneiras, a cordialidade, a decência, o equilíbrio das nossas emoções. Tudo isso são toques que vão educando a nossa mente, e isso vai refletindo no nosso corpo físico. O importante é que essas coisas, essas atitudes que nascem na nossa mente, elas vão refletindo no nosso corpo depois de passarem pelo perispírito, pelos centros de força. Então, há todo como se fosse um banhar de energias boas que vem da mente e vai nos visitando a partir da mente até chegar no nosso corpo. Então, quando nós falamos em educação da mente, nós estamos falando numa transformação do nosso ser, uma transformação para melhor. Uma transformação que vai nos trazer oportunidade de experimentar o resultado de pequenas atitudes, de pequenas mudanças que nós vamos fazendo. Essas pequenas mudanças, elas vão refletir no futuro pessoas diferentes. Se hoje nós estamos encontrando a vibração de mais violência na Terra, nós estamos caminhando, cada um de nós, pelas próprias consequências da violência, nós estamos caminhando para entrarmos nesse padrão de harmonia de comportamento. Mas nós só vamos entrar nesse padrão de harmonia de comportamento quando nossa mente conquistar um estágio também de harmonia, onde a gente aprende, por exemplo, a controlar as nossas emoções. É muito comum, e até o Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre isso, a gente muitas vezes falar nas coisas boas, comentar situações do Evangelho, mas sermos, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, sermos, às vezes, tiranos no nosso lar ou com as pessoas da nossa intimidade. Isso mostra que a gente ainda não alcançou uma verdadeira harmonia na mente. É um exercício que estamos fazendo, estamos tentando falar no assunto, e na convivência mais social, a gente consegue
a ter uma postura de maior harmonia, mas no nosso dia a dia nós ainda não conseguimos vivenciar isso. É muito interessante que educar a mente quer dizer assim, nos educarmos. E quando a gente fala em educação, se nós formos buscar na origem latina da palavra, educação significa sacar de dentro para fora. Ora, o que eu estou tendo em minha intimidade para tirar de mim para fora? As virtudes, eu tenho todas elas comigo. Tenho, mas elas estão adormecidas. Mais ou menos, eu me lembro que eu acho que eu dei esse exemplo em Taubaté. Mais ou menos como as sementes que a gente guarda numa gaveta. A origem da semente está lá. Se é semente de laranja, está lá. Se é de mamão, está lá. Está tudo guardadinho. Mas as sementes estão engavetadas. Quando eu tiro essas sementes da gaveta e as lanço à terra, elas, num ambiente adequado, elas se consolidam, crescem, se transformam, crescem e produzem. As virtudes em nós funcionam da mesma maneira. Nós temos as virtudes em nós. Como filhos de Deus que somos, nós somos herdeiros dele. E, portanto, nós trazemos em nós as sementes, as virtudes do amor. Só que, na maioria das vezes, usando o livre-arbítrio, a gente deixa as sementes engavetadas. E aí, nós temos essas atitudes que oscilam, atitude de raiva, de ira, de revolta, de intolerância, e uma série de atitudes que não combinam com as virtudes do amor. E o que nós buscamos quando falamos em educação da mente é exatamente trabalhar essas virtudes, nos educando a nossa mente, para que nós possamos, sim, ter uma vivência de maior paz, de maior tranquilidade. Então, se nós educamos a nossa mente, nós vamos ter esse energismo divino fluindo melhor. Nós vamos captar melhor a mensagem de amor que vem do próprio Pai, porque nós estamos com a mente aberta para isso. E a gente capta, isso flui, esse comando mental vai para o nosso corpo físico. E ainda mais, equilibra o nosso perispírito. Ou seja, aquele conjunto que somos, espírito, perispírito e corpo físico, na medida que a mente vai sendo educada, esse conjunto se harmoniza e um vai refletindo a energia, a luz do outro. Então, quando alcançamos esse ponto, nós começamos a conhecer-nos a nós mesmos, porque estamos com a nossa consciência em paz. Então, não adianta eu saber, lá na questão 919 de O Livro dos Espíritos, que eu tenho que fazer um esforço para conhecer a mim mesmo. Não adianta. O que eu preciso é educar o espírito que eu sou, educar a mente que eu possuo. Porque a partir daí eu começo a me conhecer. Eu vou me identificando
os pontos que eu preciso trabalhar para melhorar. E dentro disso, eu vou encontrar a harmonia com Deus, eu vou encontrar harmonia com meu corpo físico, eu vou encontrar harmonia com os que estão à minha volta. Nós mudamos a nossa postura de vida. A gente já não sente aquela necessidade de reagir como fazíamos quando não conhecia a doutrina, que era assim, toma lá, dá cá, pá. Hoje, a gente já para e pensa. Hoje, a gente não só conta até 10, que é meio automático isso aí, mas mais do que isso. No momento de uma reação, a gente para, a gente chama pelos amigos espirituais, a gente rapidamente analisa e costumamos deixar para depois aquela reação que, se tivesse sido naquela hora, poderia gerar uma grande inconsequência. Então, a mente, eu diria, ela é a comandante do nosso corpo. É como se a mente fosse esse pequeno Deus desse universo que nós somos. Esse universo, espírito, perispírito, corpo. E tudo que contém nesse universo, a mente é esse pequeno Deus que comanda, que dá as diretrizes, que sofre as reações quando eu perco o controle. É a mente que vai demonstrando todos os impactos que eu crio, e sempre que ela está mais solta, a mente vai liberando comandos de harmonia para mim. Comandos de calma, de esperar, de refletir. Esses comandos vêm da mente. Mas para que eles venham, eu não posso ficar com esse conjunto espírito, perispírito e corpo tumultuado. Eles não podem, eles precisam estar numa harmonia. Então, minha gente, o grande convite é educar-nos e instruir-nos para aprendermos a usar a faculdade de pensar. Porque, educando a mente, nós vamos chegar num ponto de saber pensar. E quantas bobagens nós pensamos. Se parar para refletir, quanta bobagem nós pensamos. A gente se desequilibra, a gente pensa em vingança, a gente pensa em tirar proveito, a gente pensa em desforra, a gente pensa em competições, a gente pensa muitas vezes no julgamento que o outro não merece aquilo que tem, quem merece sou eu. Então, vejam quantos pensamentos desordenados saem de uma mente que está em desalinho. E ela não é isso, não. Eu costumo dizer assim, que a mente parece com uma cisterna de água pura. Naquele tempo que não tinha água dos serviços públicos, e cada um de nós fazia um poço de água nos nossos lotes. E a mente parece aquele poço, aquela cacimba de água pura, que a gente chamava até de água mineral, que brotava desses poços que nós fazíamos em nossos quintais. Aí,
na medida que a gente não cuida, na medida que a gente não dá uma manutenção naquela cisterna, deixa destampada, ali vão cair coisas, a cisterna, a água vai ficar impura. E a nossa mente é mais ou menos isso. É como se ela fosse um poço de água mineral puríssima, que eu vou deixando cair coisas a partir da minha vaidade, da minha prepotência, da minha invigilância, de todos esses processos. E aí o que acontece? A água se compromete. O que é a água, nesse caso? É os pensamentos que a nossa mente libera para a nossa vida do dia a dia. Então, quando nós vemos Jesus como o sol de nossas vidas, nós vamos perceber que no Evangelho nós vamos encontrar métodos muito simples, mas muito simples, e meios muito fáceis para a gente limpar a nossa mente. Se eu pedisse a cada um de vocês que me desse uma pequena lembrança, um momento, uma frase, dos exemplos que o Evangelho dá, todos vocês teriam um exemplo para dar. Quando ele diz, por exemplo, não, perdoa 7 vezes, não, 70 vezes 7. Ele está dando um método muito simples de como perdoar, e ao perdoar, nossa mente limpa todo esse produto energético que ela libera. Aí ele diz assim, não caminha só 1000 passos, não. Caminha mais 1000. Ele está falando em perseverança. Ele está falando em insistir, em dar a chance ao outro, nessa tolerância, de se corrigir. É um método simples de eu educar a minha mente. E se eu pedir a cada um, por exemplo, quando falar em amor, olha, fazer ao outro o que eu gostaria que me fizesse. O que eu quero que me faça? Eu quero que me faça o bem. Eu quero que me trata bem. Eu quero que me trate com amor, com respeito, com caridade. Então, se eu quero isso, o que eu tenho que fazer? Oferecer aos outros isso. Tratar bem. Tratar com respeito, com dignidade. Não é? E aí, nós vamos percebendo o método de Jesus, quando ele diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, separa as coisas. E nesses métodos simples de Jesus, que são simples mesmo, são meios fáceis, nós vamos adquirindo hábitos, nós vamos revendo os preceitos que nos levarão à verdadeira saúde do corpo e da alma. Aquele que tem um pensamento a partir de uma mente sadia, ele melhora a saúde, às vezes por causa de um perdão. Quando todos nós ouvimos aquela expressão, mente sã num corpo são, nós vamos entender muito bem que a gente vai, cada vez mais que a mente estiver mais limpa, o nosso corpo físico estará vivenciando as experiências da saúde. E algumas doenças, elas têm origem na mente impura, uma mente que odeia,
uma mente que se compraz em falar mal e criticar o outro, uma mente que pensa em tirar proveito em relação ao outro, à distração, em relação à distração do outro. Essa mente, ela está carregada de energias inadequadas. Então, quando eu começo a limpar isso da minha mente, eu começo a ficar melhor. O mínimo que acontece, eu começo a sorrir mais. Eu começo a olhar as pessoas com mais respeito, com mais entusiasmo. Eu começo a comer com educação, com calma, com tranquilidade. Porque eu não estou mais tirando aquele momento da comida para falar mal, para pensar coisas ruins. Então, eu começo a assimilar o alimento com maior harmonia. Então, vejam que essa vivência das experiências, dos exemplos de Jesus, é o caminho para eu educar a minha mente. Eu vou, sim, melhorar a minha saúde na medida que eu mudar a minha postura. Eu devo já ter contado para vocês que uma vez, durante 2 anos, eu sofri muito as consequências de um reumatismo infeccioso. E, quando eu mudei a minha postura mental, até o medo, que eu tinha um medo incontrolável de tudo. Então, eu trabalhei o medo, eu trabalhei o melindre, eu trabalhei o perfeccionismo, porque enquanto não estava tudo certinho, eu não me conformava, eu era exigente, chata, sabe? E aí, na medida que eu fui superando o medo, o perfeccionismo, etc., o melindre, eu senti que as crises reumáticas foram aliviando. E eu passei a ter uma saúde equilibrada, exatamente porque a mente passou a gerar pensamentos mais harmônicos. Então, é preciso que nós condicionemos as nossas mentes a bons pensamentos. Nós temos que condicionar a mente a bons pensamentos, porque isso vai revigorar as nossas atitudes no bem. Então, esse ligeiro resumo que eu trouxe aqui, eu trouxe realmente um resumo, eu pincelei alguns pontos, para dar chance agora a vocês, em mais talvez alguns minutos aí, a Rosana vai nos conduzir, a gente certamente vai poder agora detalhar esses pontos que a gente pincelou aqui e trouxe para nós. Então, Rosana, se você quiser conduzir agora, eu estou à disposição. Olha, gente, então vamos aproveitar. Tudo que a Joselma já nos colocou, e que tiverem dúvidas, colocações, levante a mãozinha, vamos começar. Uhum. Muito bem. Eu estou vendo uma amiga do nosso grupo, lá aqui de Belo Horizonte, a Sinara, agradecendo a ela estar aí apoiando a gente, e agradecendo a cada um, que eu faço questão de, pelo menos, ler o nome assim, de cada um, e fico muito agradecida com a participação de vocês. Vamos lá, eu só falei um tiquinho aqui para ver se vocês... Vai lá, Catarina. Zé Antônio, né? Então, eu vejo, eu sou fã porque eu sempre gostei da sua forma de falar, sua clareza,
A sua simplicidade em colocar o evangelho, ela toca a gente muito mais fácil. É uma coisa que é interessante, que às vezes a gente fica tentando buscar coisas complicadas e, na verdade, é tudo muito simples, como você acabou de falar. Principalmente quando nós não estamos bem e de acordo com o nosso pensamento, com as nossas vicissitudes, que a gente sabe que tem, sabe que precisa ser corrigido e não tem a coragem e a determinação para fazer. Se não tem, é porque nós ainda não estamos com aquela fé realmente de que Jesus é o caminho, como eu falei na prece, que é Ele que nos conduz. E a gente ainda fica buscando algumas coisas, rodeando, e não chegamos aonde temos que chegar. Eu acho que é isso que você traz para a gente, né? De que a gente precisa ter mais objetivo, né? Ser mais sincero com a gente mesmo. Olha, um pouco antes do nosso querido Chico desencarnar, nós estávamos numa roda de alguns companheiros na casa dele, e ele me impactou com uma fala. No primeiro momento eu assustei. Ele disse assim: o movimento espírita não precisa de mais oradores espíritas. Eu levei um susto quando ele disse isso. Eu falei, mas como? O movimento espírita está crescendo. Nós precisamos, isso eu pensando, nós precisamos de pessoas que falem sobre a doutrina para tantos corações. Aí, depois daquela pequena pausa, ele disse assim: o movimento espírita está precisando de explicadores do Evangelho. Aquelas pessoas que explicam o Evangelho para as outras pessoas. Aí eu levei um susto, outra vez, porque eu pensei assim, mas isso é fácil. Explicar o Evangelho é muito fácil. É só a gente ler ali e fazer uma interpretação do parágrafo. Aí eu comecei a refletir. E depois eu pensei assim, para explicar o Evangelho, você tem que ter feito um esforço para vivenciar os ensinamentos que estão lá. Porque se você não vivenciar, você não tem conteúdo para explicar. Sua explicação vai ficar teórica, frágil. Para explicar o Evangelho, você tem que primeiro vivenciá-lo. Se não no todo, porque não somos perfeitos, mas fazer o esforço para vivenciá-lo. Então, quando você fala que eu tenho uma maneira mais simples de falar, eu sempre digo para as pessoas, eu não sou oradora, eu não vim aqui para fazer exposições. Estudo muito, trabalho muito dentro do que o Evangelho recomenda, mas a minha preocupação é explicar para as pessoas o que o Evangelho nos traz como convite. Então, não estou fazendo nada demais, não, só estou tentando seguir a orientação do Chico. Selma, antes de passar, que o Guilherme levantou a mão e o Chicarinho levantou novamente. Você falando aí, domingo nós tivemos aqui o Raul Teixeira em Taubaté. Uhum. Não precisava nem falar nada, só a presença dele, o exemplo dele, superação, né? Uhum. Quantos ensinamentos do Evangelho ali contido. Então, é bem isso que você falou. Exatamente. É o esforço para superar as nossas limitações, né? Então, vamos ver o Guilherme, né? Oi, Joselma, um prazer Você está ouvir. bom, meu? Bem, querida. Eu ouvi uma mineira, melhor ainda. Ô, meu pai, é muito bom demais. Joselma, ouvindo você falar, eu me lembrei até de uma frase, não do Chico, de Emmanuel, do livro Pensamento e Vida. Uhum. Ele fala assim que a paz ele decorre da quitação da consciência para com a vida. Uhum. E a gente fica pensando aqui, mas será que vai ter jeito de ter paz?
Ter paz significa ausência dos problemas? Você falou assim, precisa trabalhar muito, se esforçar muito. Então, para a gente entender aqui, será que a gente precisa ficar extinto dos problemas para a gente ter paz? Olha, a paz verdadeira, na faixa evolutiva em que nos encontramos, ela é encontrada pela nossa consciência do dever a ser cumprido e do dever cumprido. Na medida que nós vamos entendendo as leis divinas que estão em nossa consciência, na medida que nós entendemos que tudo tem uma razão de ser e que nada acontece sem a permissão de Deus, eu começo a vibrar na paz. Porque quando me acontece uma dificuldade, uma decepção, uma dor, vai doer, sim. Não vamos com fingimento que não está doendo, que dói, sim. Só que vai doer e nós não vamos ficar revoltados. Porque nós temos a convicção de que tem uma razão de ser aquele momento de dor que nós estamos enfrentando. Então, a importância do conhecimento da base da doutrina e das leis divinas nos trazem essa vibração de paz. Então, a paz verdadeira não é a ausência de problemas. A paz verdadeira é a forma como você passa pelos problemas. Quando você consegue, mesmo no momento de dor, você olhar para o outro em paz e desejar para ele paz. Você consegue sorrir para o outro, se não com toda a fisionomia, pelo menos com o olhar. Você consegue pensar nas dificuldades do outro. Então, você está em paz, porque você está vivenciando as suas experiências, do seu compromisso individual, de uma maneira harmônica com as leis divinas. Ok? Tem mais? Ok, querido, obrigado. Nada. O Ticarino abaixou a mão, acho que você já respondeu a pergunta dele. É isso, Ticarino? Já respondeu? Ela é muito clara, ela coloca as coisas com a facilidade e realmente já atendeu. Alguém mais? Vamos lá. Aproveita, gente. Vai lá, Rita. Rita de São Paulo. Vai lá, Rita. Então, falando sobre o tumulto, né, de mente, perispírito, corpo físico, né? E a gente vive momentos, às vezes, que são realmente meio tumultuosos, e a gente acaba perdendo aquele fio condutor, né, de se apaziguar, de respirar, de trazer. E você falou que a mente é como um pequeno Deus, né? Eu achei tão interessante isso que você falou, né? Então, pela sua fala, me veio uma coisa assim, né? Que quando a gente se desarmoniza, como a única forma da gente se equilibrar é nessa ligação, é fazer dessa ligação, mas com calma, tirar essa ligação do tumulto da gente, é separar o tumulto para conseguir perceber e receber. Você tem algo assim a dizer sobre É isso? conectar esse pequeno Deus da nossa individualidade, que é a mente, ao grande Deus, que é o Pai, né? A razão de ser de todo o universo, o Criador de todo o universo. É nós, quando nos momentos em que a gente sente que tumultuou, que a gente possa fazer essa busca do mais alto, e essa busca a gente faz exatamente com algo que eu não tinha citado aqui ainda, que eu deixei exatamente para talvez surgisse algo nesses momentos de conversa, que é a oração. A oração é o grande recurso que todos nós temos de nos conectarmos com o Pai e de lá nós aurirmos energias que nos renovam, que nos acalmam, que nos dão direcionamento. Mas eu não estou falando de oração simplesmente palavras decoradas.
Nada contra a oração decorada, viu, gente? Mas quando tivermos uma oração decorada, que nós vibremos nas palavras daquela oração. Não basta eu balbuciar palavras. Eu preciso vivenciar a conversa que eu estou tentando dirigir ao Pai. Então, a nossa mente, ela precisa pôr ordem em nós, nesse ser que somos. Quando a gente percebe que nós estamos meio fora do prumo, vamos buscar os recursos que forem possíveis. A oração, a mudança de instrumento mental. Nós estamos pensando aqui de um lado, vamos pensar em outro. Ouvir uma música que nos renova, sabe? A leitura de uma pequena página que possa nos estimular a compreender melhor o momento que estamos atravessando, né? Buscar refletir sobre os princípios da vida, são os princípios que a doutrina espírita traz para nós, que a gente fala princípios da doutrina, mas não é da doutrina especificamente. Os princípios da doutrina são universais. Quando nós temos como princípio, por exemplo, a multiplicidade das existências. Não é a doutrina espírita que inventou isso. Isso é universal, é uma lei natural que vibra no universo, que a doutrina espírita só buscou para se ter como base. Então, nós precisamos elevar a nossa postura mental. Elevando a nossa postura mental, certamente nós conseguimos oferecer à nossa mente recursos para a gente vira a página, vira o jogo, e nós passamos a dominar. Como eu disse naquele momento, a gente passa a conhecer a nós próprios, e na medida que a gente se conhece, nós vamos tendo condições de colocar em prática tudo que Jesus ensinou. Tá certo? Agora, a Márcia, nós vamos para Maceió, tá, do céu? Maceió! Vamos lá, Márcia. É um prazer conhecê-la. Alegria, Márcia. Eu quero dizer assim, o quanto a doutrina espírita foi importante na minha vida, né? Chegou em um momento em que eu devolvi minha única filha, aos 29 anos, né? Vai fazer 4 anos agora, dia 29. Então, ela foi fundamental para eu me questionar, me conhecer, entender, né, o sentido realmente da vida, porque a gente tem muitas ideias de criação criada por familiares, então a gente tem muitas ideias na cabeça, e foi na doutrina onde eu encontrei, né, a resposta para tudo o que acontece na nossa vida, né, o porquê e para quê. E hoje, com o entendimento melhor, hoje eu consigo me entender os que estão ao meu redor e tentar também ajudar, né? Cada um na sua caminhada, cada um no seu momento certo, no seu degrau de evolução. Então, cada vez que tem uma palestra, né, a gente fica bem atento, porque é muito ensinamento, e eu fico muito feliz em aprender com todas essas palestras que acontecem aqui com a senhora Rosana, e dá essa oportunidade da gente entender melhor o sentido da vida, junto com o Guilherme, Gustavo. Então, só quero dizer o quanto eu sou grata em aprendizado junto com a senhora, tá? E cada palavra é guardada com muito carinho para usar no dia a dia, né? Porque são essas palavras que nos fortalecem muito. E como a senhora falou, conhecer a mim mesmo é o que eu estou tentando todos os dias. Estou passando por uma fase um pouco difícil com problemas de doença, com minha mãe, mas estou tentando dar o meu melhor para entender e caminhar junto com ela, que fácil não é, mas a gente, né, deixa segurando a nossa fé. Eu digo que eu não faço pressa, eu digo, Senhor, quero falar contigo.
Eu não sou muito de fazer prece, assim, de palavras repetidas. Eu gosto muito de conversar e desabafar o coração. Isso faço sempre com Deus. E só dizer o quanto eu sou grata de estar aqui com essa oportunidade e conhecer a senhora, estar aqui junto com todos, tá? Boa noite. Boa noite. Veja bem, quando ela fala da beleza da doutrina espírita, a grande alavanca que a doutrina espírita traz para todos nós é essa oportunidade de nós entendermos os princípios da vida e o porquê nós sofremos. Quando nós conseguimos entender, a gente começa a estudar a doutrina espírita, e nós entendemos por que sofremos, as coisas começam a mudar. A gente, em vez de buscar as causas das nossas dores no exterior, no meu pai, na minha mãe, nos meus irmãos, na sociedade, eu começo a buscar as causas em mim mesma. E isso vai mudando, vai alavancando o meu comportamento. E eu mudo, então, a maneira de ver a vida e de ver as pessoas. Eu digo que antes de eu conhecer a doutrina, eu tinha complexos. Então, eu tinha complexos porque eu sou negra, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Quando eu conheci a doutrina, eu não sou negra, eu estou negra nesta encarnação. Mudou tudo para mim. Mudou. Então, na medida que mudou, eu, entendendo que eu sou um ser em evolução e que compete a mim evoluir, eu não tenho que sair buscando a causa do que eu estou sofrendo nas outras pessoas. Eu começo a lutar em meu próprio favor. Eu costumo dizer assim, a gente tem que cuidar nesta vida, é assim que a doutrina ensina, a cuidar da nossa própria evolução. Eu não tenho que ficar preocupado com a evolução do A, do B e do C. Eu tenho que preocupar com a minha. Porque quando eu evoluo, eu preocupo com a minha evolução e eu vou evoluindo. Quando eu evoluo, eu mudo a minha maneira de ser. E eu vou educar o outro, ajudar o outro a se educar com o exemplo que eu dou. Mas se eu ficar naquela postura, criticando o outro, achando defeito num e reclamando do outro, eu continuo na mesma faixa em que eu estou e ainda não ajudo o outro a melhorar. Vejam como é sério isso. Então, eu tenho que cuidar da minha evolução, mas cuidar de uma maneira cheia de amor, cheia de caridade e de humildade. Muito bem, Juliana levantou a mão. Quem é a Juliana? Sou eu, agora eu vou aparecer aí. Ah, muito bem. Tudo bom? Estou muito feliz que você está aqui. Tive a honra de te conhecer pessoalmente em Taubaté. Há muito tempo te ouço. E como o Chicarino colocou, né, da nossa dureza de coração, muitas vezes de colocar em prática tudo que a gente ouve do Evangelho. E, para mim, fica muito evidente que você fala do que você vivencia, por isso é tão claro, né, e tão objetivo. E aí me fez lembrar de uma fala sua, me corrija, porque eu não faz tempo que eu ouvi essa história, de uma dificuldade que você teve com a dureza de coração com uma mulher no hospital. Eu achei aquela história incrível, e às vezes, quando eu passo por situação semelhante, eu me lembro de você. Se você puder contar para a gente, acho que você sabe qual história que eu estou falando, né? A do Evangelho? É. Aqui, é o Evangelho debaixo da cama? Isso. Rapidinho, vou tentar resumir, viu, gente? Porque quando você falou que eu falo do que vivencio, eu corrigiria e diz assim, eu falo do que eu tento vivenciar, porque não é fácil a gente vivenciar as recomendações do Evangelho todo dia, toda hora, o dia inteiro. Não é fácil. A gente escorrega, a gente cai, e isso também vai servindo de experiência para a nossa caminhada, né? Mas essa história que ela dizia é de
grande amiga, que era companheira de trabalho, que o espírita tem que trabalhar, o espírita não pode ficar só na base de estudar e adornar a sua cultura, não. É preciso trabalhar em favor dos mais necessitados. Trabalhar da forma que está a seu alcance ou que lhe é permitido. Então, entre as atividades que a gente desenvolvia na época, nós fazíamos visitas a hospitais e também aplicar passes em domicílio naquelas pessoas que estão acamadas, sem condição de andar, pessoas idosas. Então, essa menina, ela era companheira minha dessas atividades, assim, de ir até o necessitado que não tinha condições de ir à casa espírita. E ela, uma grande característica dela era a fisionomia, era a sua aparência. Ela era muito feiozinha. Eu falo isso com todo carinho, e ela sabe que é com muito amor, e quando eu falo assim, ela dá aquele sorriso assim para mim mentalmente, né? Então, eu tinha um carinho muito grande com ela. E ela tinha uma mediunidade incrível. Às vezes, ela, andando assim na rua, ela desviava do encarnado, desviava do desencarnado e dava aquele tropeção no encarnado. Ela via tanto, ela confundia tanto, que ela às vezes achava que estava vendo um encarnado e era desencarnado. Ela fazia uma confusão danada, mas uma pessoa fantástica. E teve uma época que ela sumiu. Ela não deixava a gente ir até a casa dela. Depois eu soube, porque ela morava com a patroa e a patroa não aceitava a doutrina espírita. Eu sabia mais ou menos o rumo que ela morava, era num prédio, mas ela não deixava a gente chegar até a casa dela. E teve uma época que ela sumiu. Sumiu, a gente procurou de todo jeito e não conseguia notícias. E meu coração entristeceu tanto. Eu falei, oh, meu Deus, gosto tanto da Conceição, e como é que ela sumiu assim e tal? Muito bem. Um belo dia eu estava trabalhando e eu recebi um telefonema de uma pessoa, disse assim, senhora Joselma, papapá, você é da casa espírita tal? Eu falei, sou. A senhora conhece Conceição? Meu coração disparou. Eu falei, a senhora está falando de uma Conceição, uma espírita, que tem uma limitação na perna? É essa mesmo. É porque ela te mandou um recado. Eu comecei a vibrar de alegria, eu falei, puxa, se mandou o recado, está encarnada, né? Ela disse assim, ela foi internada num asilo de velhos, de idosos. Ela está muito doente, ela não era tão idosa, ela estava com dificuldades. E ela mandou te falar, te dar o endereço de onde ela está. E eu fui naquele mesmo dia. Meu coração vibrava de emoção para rever aquela companheira de trabalho que eu sempre gostava dela. E cheguei lá, conversamos um pouquinho, e aí ela me pediu que, Joselma, olha aqui debaixo do colchão, tem umas folhas de evangelho aí, pega para mim. Eu achei esquisito, falei, acho que ela está com a cabecinha meio folha de evangelho debaixo do colchão, e levantei do jeito que ela sugeriu, e eu encontrei umas folhas do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não falei que, onde nós íamos, ela tinha um Evangelho segundo o Espiritismo encebado do suor e de pegar, que ela não abria mão daquele Evangelho por nada. E eu vi que aquelas páginas ali embaixo do colchão eram daquele livro tão encebadinho que ela trazia com tanto amor. Eu levei aquele susto. Ele falou, mas o que é isso? Por quê? Por que você está guardando as folhas aqui debaixo do colchão? E ela disse, olha, a madre superior aqui do asilo, ela não permite que a gente leia um livro espírita. Então,
eu consegui uma das enfermeiras, a minha amiga, ela despetalou o livro todinho e colocou as páginas aqui debaixo do colchão. Quando entra alguém aqui que eu posso ter confiança, eu peço para pegar uma página e a gente lê. Então, para eu não perder o evangelho, eu pedi para soltar todas as páginas. E ele continua junto comigo aqui debaixo do colchão. E eu fui perder tempo. Eu fiquei muito brava. Eu perdi, assim, eu me levantei, mas isso é um absurdo. Isso não pode acontecer. Ela não tem o direito. E a Conceição me puxou pela palavra, pela calma. Joselma, calma. Vamos ler o Evangelho? Vamos refletir no que os Espíritos vão trazer para nós? Não gasta tempo. No tempo pouquinho que você tem de vir aqui, de ir lá brigar com a freira. Deixa ela. Se ela definiu assim, a hora que você virar as costas, ela vai tornar a brigar comigo e vai sumir com as minhas páginas do Evangelho. Então, não vamos brigar com ela, não. Vamos ler o Evangelho. Eu, com as minhas orelhas quentes de vergonha, me acalmei, desacelerou meu coração, e eu li com ela uma página. Li, comentamos, oramos, e eu falei, eu vou voltar aqui, e todas as vezes que eu vier, nós vamos ler o Evangelho. Ela falou, mas só pode tirar aqui debaixo do colchão quando não tem pessoas que vão contar para a filha. Eu falei, tá bom. Só que naquela semana, ela desencarnou. É como se ela tivesse esperado eu reencontrá-la, abraçá-la e fazer uma página do Evangelho com ela, daquele Evangelho que ela fazia os trabalhos comigo, com ele na mão. Então, eu aprendi muito naquele dia, ou naqueles dias. O respeito às pessoas. Não gastar energia brigando com o que não vai adiantar. Como ela disse, a hora que você virar as costas, ela vai voltar e vai fazer pior. Então, eu aprendi muito. E eu comecei a aprender ali a educar minha mente para não reagir de imediato diante das coisas sem parar para pensar, sem parar para refletir qual que é o melhor caminho, sem parar para entender que tudo tem uma razão de ser e que nada acontece sem a permissão de Deus. Então, eu acho que foi isso, né, Ju, que você queria que eu contasse? Era isso mesmo. Obrigada, viu? Obrigada. Cabeça. Tem mais uma ali, Silvana? Tem mais uma, Silvana. Silvana é de São Bernardo do Campo. Muito bem. Aí você está controlando o tempo aí, né, Rosaninha? Tô. Aí depois a gente vai para frente. Gente, mas olha, já tem 1 hora, parece que foi 1 hora. O pensamento da gente, a mente, como é que está? Ó. Vamos lá, Silvana. Que papo bom. Vai lá, Silvana. Boa noite aí a todos, boa noite, Joselma. Foi um prazer ouvir você. Quando a Rô colocou que você ia fazer a palestra, a Rô ainda nos cutucou, falou, não sei se conhece a pomada do vovô Pedro? E eu falei, meu Deus, faz mais de 30 anos que ela está na minha família e a gente, assim, tem uma fé e um carinho tão grande, né? E aí eu fui pesquisar, falei, mas quem é a Joselma, né? Aí que descobri que você era presidente da Sociedade Espírita Maria Nunes, né? Que através dela, né? Que veio a fórmula aí da pomada e é uma história belíssima, né? Então, dito isso, né? Eu diria assim, né? Como a Márcia falou da importância da doutrina espírita, né? Grosseiramente, eu compararia a doutrina espírita a um manual de instrução de um aparelho muito precioso que a gente compre, muito cheio de tecnologia, e que se a gente não ler,
não prestar atenção, não procurar se instruir, a gente nunca vai tirar o proveito total daquilo, né? Então, acho que a doutrina espírita, né, através de todos os livros e tudo mais que nos foram trazidos, né, a própria compilação, né, é um manual de instruções para a vida, né, e que se a gente, com muito carinho, com muita atenção, com muita dedicação, começar a estudar, a gente vai saber usar melhor as ferramentas, né, a gente vai conseguir aplicar e tirar melhor proveito da nossa existência, né. Então, é uma comparação simples, grosseira, mas eu entendo, e é muito preciosa, e é muita coisa que ao longo do tempo, é o que você falou, né, a gente tem que ir procurando conhecer, usar, apaziguar, e aos poucos a gente vai aprendendo, e a gente vai sentindo, né, que, como a Márcia também comentou, né, quanta coisa que você pensou, fazia de um jeito ou de outro, hoje, com um pouco mais de conhecimento, né, a gente vai mudando a forma de entender, de pensar, agindo com mais calma, tentando ponderar dentro do que você falou também, né, não vai fazer para o outro que você não quer que façam para você, né, ter essa, é uma responsabilidade nossa, né, com tudo. Então, eu acho que é muito precioso esse manual que a gente tem aqui, né? Temos que saber usar o melhor possível. É por isso que o Livro dos Espíritos diz assim, que vai chegar um tempo em que a doutrina será a base de toda a humanidade. E muitos, às vezes, ao ler, pensam que todas as pessoas se tornarão espíritas. E não é isso que está escrito ali. É os princípios que a doutrina espírita nos ensina, que serão assimilados e vivenciados pelas pessoas, e aí vão desaparecer os preconceitos, todas essas dificuldades que nos limitam às relações, não é? Eu só queria dizer rapidamente, antes de... Acho que vai ser a última, né, Rosana? Rita, por causa do tempo. Rita, a gente vai pedir para ser breve, tá? Por causa do nosso tempo, tá bom? Isso, e aí depois nós vamos para a prece. Isso. Eu queria só dizer o seguinte, eu tenho 4 anos que eu estou à frente do Hospital Espírita André Luiz, aqui em Belo Horizonte, que é um hospital psiquiátrico. E eu falei que eu estou submetida a um tratamento ali dentro, porque eu venho aprendendo que para lidar com aquelas pessoas que se entregam confiantes aos profissionais ali no hospital para serem atendidos, se nós, os que ali estamos, não nos educarmos, não materializar na nossa prática do dia a dia o amor, o respeito, a caridade, nós não conseguimos refletir isso para os pacientes que estão ali internados. Então, educar a nossa mente tem que ser a meta em todas as circunstâncias em que nos encontramos. Então, deixa a Rita falar rapidinho para Rosana seguir com o trabalho. Boa noite, Joselma, tudo bem? Boa noite, Rita. Aqui é a Rita do Pará. Opa! Outro extremo, bem distante. Eu vou ser muito breve, porque você falou na sua fala, um momento em que você disse que tudo acontece de acordo com a vontade de Deus. Né? A gente aprende que é isso, que nada acontece por descuido. E eu eu sou uma mãe enlutada há 1 ano e 6 meses, e quando meu filho desencarnou, ele praticamente desencarnou na minha frente, porque ele teve um mal súbito numa academia junto comigo, e de lá ele foi para o hospital e acabou desencarnando. E durante muito tempo, durante esse período, eu me perguntava, em alguns momentos eu me perguntei, meu Deus, por que razão eu tive que passar por tanta dor? Né? A dor do desencarne e a dor de quase de presenciá-lo. E eu estava assistindo uma palestra no domingo, até falei para a Rosana, que era do Raul, uma nova visão sobre a morte, e aí ele
ali naquela palestra é que eu compreendi o porquê. Né? Deus me deu um merecimento. Ali eu entendi que foi um merecimento de ver meu filho nascer, de viver com ele 30 anos e encaminhá-lo, porque quando eu soube do desencarne dele, eu fui até o necrotério, onde estavam os despojos dele, já estavam num saco, eu abri, conversei com ele e disse para ele: meu filho, vá para a luz, siga Jesus, vá para a luz, meu filho. E hoje eu entendo que foi uma graça que eu recebi, foi uma misericórdia, porque se eu não estivesse ali, talvez eu estivesse na mente com aquela, porque se eu estivesse presente, será que eu não faria diferente? Será que eu não poderia ter ajudado meu filho? Será que meu filho desencarnaria? Mas a doutrina me ensinou que tudo é de acordo com a vontade de Deus. E ali eu descobri que eu fui presenteada com esse momento. Muito obrigada. Bem. Eu que agradeço, que Deus nos abençoe. Estou devolvendo a palavra para a Rosana e já estou agradecendo a cada um de vocês, a cada coração. A gente sente daqui a vibração de carinho, o apoio, o aconchego. Eu agradeço, viu, gente, a cada um. Obrigada, Rosana. Nós é que agradecemos. Que noite maravilhosa, que papo gostoso, né? Que possamos ter mais oportunidades, né? Que você possa, na sua agenda aí apertadinha, nem que seja 2026, 2027, estar conosco novamente, bom? Muito obrigada. Nós vamos fazer a nossa prece. A moda mineira, não é não? Está bateando mesmo. O Gustavo, você faz a prece para a gente, Gustavo, por favor? Faço sim. Acho que a prece só pode ser uma prece realmente de agradecimento à nossa irmã querida, que fala assim, com a simplicidade que toca o coração, mas com uma riqueza de conhecimento, com uma firmeza de voz também, que nos sacode, nos motiva, energiza a nossa mente, os nossos pensamentos, para que nós possamos despertar para as nossas lutas, para os nossos enfrentamentos, na vontade de vencer quaisquer que sejam essas dificuldades, porque elas são simples ferramentas de aprendizado, de elevação dos nossos espíritos, da nossa capacidade de viver melhor, com mais plenitude, sentindo em nós a presença do Pai. Todos nós temos dores, todos nós vivenciamos lutas, cada um sabe das suas, sabe a dificuldade que é em muitos momentos enfrentar, mas nós precisamos descobrir também que muito maior do que essas lutas é a presença do Pai nas nossas vidas, é a força que Ele nos permite para superar quaisquer que sejam essas dificuldades e nos aproximar dEle, nos aproximar daqueles que nós amamos, construindo relações cada vez mais plenas. Então, gratidão, Senhor, gratidão à nossa irmã Juscelma, que Deus que a abençoe, ilumine seu caminho, que ela continue levando sua palavra. Gratidão a esse grupo que se faz cada vez mais unido, trocando, partilhando, dando as mãos, e que assim possamos seguir, buscando força, buscando entendimento e construindo um caminho cada vez mais de paz. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. É Muita isso. paz, muita luz, até semana que vem. Juscelma, mais uma vez, muito obrigada. Que Deus... Até semana que vem. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau. Não, Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite, Obrigada. gente.